Olá pessoal, sou o professor Thales. Eu sou um amante da leitura. Desde a graduação de pedagogia, eu sempre gostei de ler. E eu tinha um projeto antigo que ele foi passando ao longo do tempo, com muitos estudos, muitas atividades, vivenciando diretamente na escola, trabalhos, enfim. Eu queria poder trazer um pouco do conhecimento. Eu sou daqueles que penso que o conhecimento ele não deve ficar entre quatro paredes, ele não deve ficar preso na biblioteca, preso em nenhum espaço, preso na universidade, preso na escola. E com base nisso, eu pensei, né, como professor, trazer para vocês um pouco dessa vivência da leitura. Eu digo assim, foi um planejamento mais para mim mesmo do que para qualquer outra coisa, porque eu acredito muito que uma das dádivas de ser professor é justamente a gente poder lecionar, e esse ato de lecionar é também um ato de aprender. Então, enquanto estamos ensinando, nós também estamos aprendendo. E para que a gente possa ensinar, nós precisamos nos prepararmos antes. Então, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, precisa pesquisar, precisa escrever. E essas etapas todas que acompanham esse processo nos edificam, nos fortalecem nessa dinâmica da docência. E aí eu pensei, por que não trazer um pouco das reflexões além da sala de aula? Então, a princípio, há alguns anos já que eu venho com esse objetivo de fazer a leitura de um livro, ao menos um livro todo mês, para que chegue no final do ano, além das outras leituras, claro, da universidade, de trabalho, de estudo, enfim, eu quero fazer, na verdade, uma leitura literária, pode ser até uma leitura também acadêmica, mas leituras referentes à nossa história, à história do nosso país, à história do nosso estado, tantas coisas que existem, tantos gêneros, né, literários que são importantes e que devemos aproveitar. Então a leitura ela é um grande diferencial, ela vai nos proporcionar esse toque, essa vivência além da reprodução que fazemos diariamente, né? Casa, trabalho, dormir, comer, então sair um pouco dessa vivência, dessa rotina tão engessada. Então, a partir daí surgiu a ideia de levar essa leitura para que vocês, ao se depararem com este material, com este vídeo, possam comentar, possam sugerir, possam inclusive dizer a sua percepção através do livro lido. Inclusive, eu sei que alguns de vocês podem até já ter lido o livro que eu apresentar, que eu falar dele no mês, ou até mesmo, caso não tenha lido, receber, né? O meu papel também é plantar essa sementinha de vocês olharem assim e falarem, nossa, eu também quero aprender, eu também quero fazer a leitura desse livro, né? Com toda essa proposta, com toda essa vivência. Então, para começar, vira ano, muda ano, então podemos mudar os nossos hábitos, né? Podemos transformar os nossos hábitos em hábitos saudáveis, inclusive retomando ou criando esse hábito da leitura. Então, como professor da educação básica, onde eu tento sempre priorizar a leitura diariamente nas minhas crianças e também no ensino superior, eu quis aqui trazer para vocês logo uma leitura de impacto, uma leitura que, de antemão, ela é bastante significativa e traz uma vivência que vai além de cada pessoa. O poder da literatura é justamente fazer com que nós possamos, a cada dia, a cada leitura, a cada momento, vivenciar por meio da leitura aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, essa subjetividade é muito importante para que a gente possa entender. Eu tive um professor que hoje é um grande amigo, que eu dizia que eu tinha muita dificuldade de entender a literatura, alguns dos livros literários.
E aí ele dizia, você precisa trazer aquilo que você entendeu. Eu não quero saber que você precisa ir lá desvendar no íntimo do livro algo, porque, claro, só o autor sabe, né, tudo aquilo que ele realmente quis trazer, mas ele deixa ali implícito, ou até mesmo explicitamente, a proposta do livro, as características daquele livro. Então, tudo isso vai ser, na literatura, vai ser permeado com a nossa vivência. Então, essa fala dele fez com que eu mudasse o meu olhar no livro e dissesse, não, poxa, eu também, eu já tenho uma vivência, estou aprendendo, quero aprender, então deixa eu ler aqui com o coração mais aberto. E a partir daí eu passei a desvendar coisas que eu não tinha desvendadas, a também não entender algumas coisas, e a partir daí ir aprendendo. Como eu falei há pouco, é preciso a gente aprender. Mas sem mais enrolações, o primeiro livro escolhido é Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, uma autora excepcional, vou falar já já dela, mas eu quero começar com essa frase. Uma frase impactante e um trecho pequeno, que ela diz assim: a gente combinamos de não morrer. Limpou os olhos, lágrimas apontavam diversos sentimentos. A fumaça que subia do monturo de lixo ao lado justificava qualquer gota, ou rio-mar, que surgisse e rolasse pela face abaixo. Era fumaça. Desculpou-se consigo mesmo e cantarolou, mordiscando a dor, a canção dos Seixas. Quem não tem colírio usa óculos escuros. A gente combinamos de não morrer. Primeira coisa, vamos lá, falar um pouco sobre esse livro tão incrível. Ano passado, inclusive, coloquei aqui para poder destacar, eu fiz a leitura de Ponciá Vicêncio, um livro também de Conceição Evaristo, uma obra também incrível e que também recomendo, mas eu também não vou entrar em detalhes para não confundir e alongar o vídeo. Tá? Aí voltando para Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Primeiro de tudo, estamos falando de Conceição Evaristo, que é uma autora que bate muito na tecla que não existe a meritocracia, né? Ela diz muito que, sendo autora negra, ela lutou bastante para chegar onde chegou. Ela começou como diarista, ela lutou de diversas formas, até que chegou num certo momento que ela conseguiu passar no magistério, e a partir daí, quando ela passou no concurso, ela passou a se dedicar mais aos estudos. Mas ela só veio começar a publicar lá na frente, um certo tempo depois. E ela se consolidou como uma autora que ela escreve com base na experiência, com base na memória de mulheres negras, na memória daquilo que é vivenciado. Então, não são narrativas, trazendo para a realidade do nosso Brasil, não são narrativas distantes, não são narrativas que a gente olhe e diga assim, isso não faz sentido com a minha vida. Não, totalmente contrário. São narrativas que dialogam diretamente com a realidade social brasileira. Então, é extremamente importante a gente, primeiro ponto, quando vê uma obra, a gente identificar quem é o autor, quem é a autora, porque em que momento, na verdade, ela está situada, e a partir daí a gente com certeza vai entender um pouco melhor da obra. Sobre o livro, né? Então, o livro ele não é um livro longo, tem mais ou menos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 114 páginas. Então, é uma leitura bem gostosinha, acho que em 15, 20 dias, lendo bem tranquilamente, eu consegui fazer a leitura. Como é um livro, isso, claro, tudo que eu for falar aqui é a minha percepção, tá? Outras pessoas têm outras opiniões, enfim, mas a minha percepção, não da forma da leitura em si, mas do que está aqui dentro, o que ela quer trazer com essas palavras, eu achei, de certo modo, um livro denso. De que sentido, professor Tales? No sentido de que é uma história pesada, é uma história que retrata de fato a nossa realidade, o que nós encontramos todos os dias, na rua de casa, na ida ao trabalho, na ida à universidade. Então, todos os momentos a gente encontra essa realidade, essas situações duras do cotidiano. Então, é um livro que trata de dor, um livro que trata também de afeto, de força e de humanidade, mas que retrata a pobreza, retrata o racismo,
o poder da maternidade, como essa maternidade é tão sofrida na maioria das famílias, com pais que deixam seus filhos e a mãe que sozinha precisa tomar conta de tudo. Então, é um livro, sobretudo, de resistência. E essa resistência está presente em Conceição Evaristo desde sua infância, podemos dizer, e que ela levou para toda a vida, que ela levou adiante, né? Pontos centrais que eu vou trazer, já citei aqui, mas, por exemplo, a maternidade e o feminino, então ela vai trazer a maternidade como uma forma de dor, mas também de carinho, de ausência, de perda. Então, são situações que ela vai trazendo que vão perpassar pela infância, uma infância que, como eu falei, é um livro denso, então ela não vai romantizar essa infância. É uma infância que ela, de fato, vai escancarar essa desigualdade que existe no nosso país, a uma violência estrutural, uma violência que marca esse abandono social, essa exclusão, essa marginalização de grupos sociais e, sobretudo, a forma da linguagem que ela vai trazer é uma linguagem extremamente direta. Né? Então, ela vai trazer essas. De forma implícita também, a literatura proporciona isso, algumas palavras, alguns capítulos que você pode fazer essa relação com. Eu sempre gosto de fazer analogias, eu sempre digo isso em sala de aula. Então, você pode trazer essas relações para para outras coisas que você já viu, já vivenciou, como, por exemplo, tem um capítulo que ela inicia beijo na face. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, um beijo de traição, um beijo na face, aquela pessoa que por exemplo, diz ali que vai lhe ajudar, daquele abraço, aquele beijo, mas a história real é outra. E eu quis destacar, sobretudo, que ela coloca o nome de alguns personagens. Então, isso faz parte também, pessoal, dessa importância da gente fazer a leitura, uma leitura que a gente vá relacionando com o nosso dia a dia, com os outros contextos, e que essa leitura seja, sobretudo, uh, pensada, seja uma leitura crítica, seja uma leitura reflexiva. Por isso que precisa um pouquinho de tempo. Mas se você fala assim, eu só tenho 15 minutos por dia, de 15 em 15 minutos por dia já vai ser totalmente suficiente. Mas, portanto, que sejam 15 minutos que você vai se dedicar à obra, que você vai buscar entender essa obra. Não vai estar, por exemplo, estou com um livro aqui, mas com o celular aqui, então de nada vai adiantar, porque você vai estar sempre perdendo foco e aí, obviamente, você não vai conseguir se centrar. Então, ela vai trazer algumas reflexões, como, por exemplo, no outro capítulo, o nome da personagem, Natalina, ela vai discutir um pouco sobre quem é Natalina, os filhos de Natalina. E aí, olha que interessante o nome. Se a gente for separar o Ina no final, sobrando aí o Natal. No Natal a gente comemora o quê? Nascimento. Então, Natalina é uma mulher que vai trazer essa face da maternidade, do nascimento, essa vida que chega, mas que logo em seguida, como a gente vai trazer novamente ao Natal, como conta a história, Jesus nasceu onde? Né? O que aconteceu logo no início? Teve que sair de cidades, pois queriam matá-lo. Então ela vai trazer esse significado de Natalina também como abandono, como dor, como a maternidade atravessada por essa violência, por essa desigualdade social, a ausência do Estado no sentido de contribuir, de ajudar essa criança. Então ela vai navegando nesse contexto e não se cumpre nessa realidade. Um livro também que ela vai trazer essa face política, de fato. Então, essa política no sentido de que cada um de nós temos o nosso direito, mas esse direito muitas vezes está no papel. Então, assim como aconteceu com Natalina, e tem um outro personagem que me chamou bastante atenção, que é chamado de Lixão. Então, DI, Lixão, separado. Então, essa identidade marcada pelo descarte, essa identidade de forma que se aproxima do povo de tal ponto que é excluído, que é marginalizado, que está ali como se fosse na borda da sociedade, mas que não entra. Então, é mais do que um espaço físico, mas também pode ser um espaço mental, um espaço de exclusão. Hoje a gente vê também com a saúde mental fragilizada, com tantas pessoas em busca, na verdade, não é vivendo, é sobrevivendo. Então, o De Lixão, ele marca aí, ele tem mais do que um
um significado simbólico. Então, essa denúncia social que é marcada, o que a sociedade nega. Bem, é um livro totalmente indicado, um livro totalmente incrível, tanto Olhos d'Água como Possear Vicêncio. E é uma leitura que ela vai perpassar tanto a educação, literatura, com o social, as ciências sociais, e ela mais do que são divididos em contos, né? Então, mais do que é um conto curto, mas é um conto curto, por assim dizer, mas que denuncia, que evidencia, que resiste, que busca evidenciar essa humanidade. Então, quem ainda não leu Olhos d'Água, eu espero que tenha a oportunidade de ler. E se você já leu, diz aí o que você achou, outras percepções que você teve, comenta, sei lá, o que mais te marcou. E se não leu, como eu falei, fica indicação. Então essa foi nossa primeira discussão, nossa primeira reflexão sobre uma obra escolhida Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Ia falar de Ponciá Vicêncio, que é o outro livro, então Olhos d'Água de Conceição Evaristo. E para o próximo mês, já deixando aqui evidente, no caso fevereiro, mais ou menos ali no último final de semana de fevereiro, já tento trazer no último sábado, vou tentar me encaixando nesse sentido, na minha rotina. Já estou lendo, chegando mais ou menos na metade, As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Esse livro aqui é um livro que tem que ser um livro de cabeceira para a gente entender, inclusive o que a gente está vendo hoje, geograficamente, né, entre Estados Unidos, Venezuela, Brasil, e tantos outros países, de modo específico América Latina. Então aí cenas para os próximos capítulos. Ficamos aqui com Conceição Evaristo e desejo a todos uma excelente leitura. Obrigado, grande abraço.